Saudações, alunos! Hoje vamos ter uma videoaula que estou gravando aqui para vocês em relação ao conteúdo da nossa 7ª aula. Já estamos adentrando a unidade didática de ciberespaço e cibercultura. Concluímos na aula passada com o estudo da cor como signo visual, né, a unidade de semiótica, né? Estamos partindo para um próximo conteúdo. Então, vou conversar com vocês através desse vídeo, né, do fórum, de tudo que está disponível no AVA, e vou acompanhar aqui junto com a tela do meu computador os slides que eu estou disponibilizando para vocês, né, em relação ao conteúdo. Aqui no vídeo eu vou fazer uma breve explicação, né, para poder facilitar a compreensão desse assunto novo e a gente poder ter uma troca melhor, né? Então vamos lá. O primeiro slide eu coloquei como o ciber e a cibernética. Antes de adentrar o conteúdo específico do ciberespaço e da cibercultura, a gente tem que vir de um prefixo que é o prefixo ciber, né? Quando a gente fala de ciber, a gente muitas vezes vai direto lá na tecnologia digital, na internet, né, nas mídias digitais e coisas afim. Mas assim, a cibernética aqui nesse contexto ela está, né, ligada a um conceito de Norbert Wiener, né, dos anos 40, né, foi fundado em 1948 a palavra cibernética por esse matemático, e ele não quer dizer exatamente sobre as tecnologias digitais. Quando esse conteúdo foi criado, né, o que o Wiener estava querendo dizer? Ele queria dizer que a cibernética trata-se de dados que alimentam e retroalimentam um sistema, né? O controle de informações de uma parte pelo todo, né? As constantes trocas de informação e uma informação que leva a outra, né, criam uma rede, né, de uma unidade que constrói várias partes que compõem um todo. E assim, né, chegamos ao sistema do que é a cibernética. Um exemplo do autor, né, para facilitar a visualização desse sistema, dessas informações, desse conjunto, né, do um pelo todo, é o fato de pensar o andar mesmo, né, o andar nosso, como algo cibernético. De que forma o autor propõe isso, né? Ele diz que, em primeiro lugar, a vontade, né, a vontade nossa é um dado, né? A vontade de dar alguns passos. Quando a gente transmite para o cérebro, a gente está uma informação levando a outra. E assim a gente coloca em ação todo o sistema locomotor, né, nossos ossos, articulações, né, para que aconteça, né, para que nós seguimos o desejo de andar, né? Então, todas essas informações passam por nosso sistema nervoso, né? Uma instrução vai dando a outra, um comando no corpo cerebral, e a gente executa, né, o andar. A cibernética ele está trazendo nesse aspecto de sistema, né? Então ocorre aí nesse andar o controle, né, de informações, o nosso desejo, né, controla o nosso corpo, que por impulsos nervosos controla outras partes do corpo, e assim uma parte compõe, né, o todo. E aí disso a gente vai ver que a cibernética, nesse sentido sistemático, tem semelhanças com a semiótica, né? Porque quando a gente pensa um todo da semiótica, a gente não consegue, a gente fragmenta, né, por partes, não, assim, não consegue não de impossível, mas no sentido de ela é composta por fragmentos, como vocês puderam ver em relação a signo, né, em relação à primeridade, os ícones, os índices. Então, assim, a semiótica ela está estruturada em vários passos, né? Esse todo, esse sistema tem várias partes, e cada uma dessas informações compõe o todo. Bom, o teórico central para a gente pensar a semiótica, né, e todo o conteúdo, perdão, não é a semiótica, não vou apagar porque eu estou fazendo um vídeo contínuo, né, para não editar. O autor central aqui para a gente discutir o ciberespaço e a cibercultura é o Pierre Levy, né? O texto que eu encaminhei para vocês não é deste autor, mas traz uma síntese muito legal. Eu gosto muito do Sammartino, e aí a gente vai discutir as perspectivas teóricas deste autor centralmente para o ciberespaço e a cibercultura. Os 3 conceitos principais deles estão no slide para vocês, que é o ciberespaço, a cibercultura e a inteligência coletiva.
Né? E nessa aula a gente, né, tem um propósito de discutir e fechar o entendimento desses 3 conceitos principais para esse assunto. Bom, vamos ao primeiro, que é o ciberespaço. Né? Quando eu digo a época, é no período que foi escrito, né? Que foi nos anos 90. Né? Isso já está distante de nós, apesar de parecer recente. Nesse período, a centralidade do conceito de ciberespaço estava na rede de computadores, né, interligada, conectada por uma rede, que poderíamos já pensar a internet, mas assim, a ligação entre computadores através de uma rede. Hoje a gente já tem uma ampliação um pouco maior desse conceito por conta das evoluções tecnológicas, né, que são constantes. E então a gente tem, né, uma definição um pouco mais abstrata, mais ampla, que é um espaço, né, o ciberespaço ele é um espaço que existe a partir das nossas conexões com a internet. Né, esse mundo virtualizado que existe quando a gente se conecta à internet, ele é o ciberespaço. Né? Então nós estamos presentes no ciberespaço praticamente a todo momento, né? A partir do momento que nós nos conectamos com a internet, nós estamos presentes no ciberespaço. O ciberespaço ele é esse ambiente virtual que se constrói nas redes, nas mídias digitais, né? Por conta de uma conexão. Ele é um espaço que não é físico, mas ele é real. Né? E nós conhecemos bem que o ciberespaço, se for traduzir o prefixo, né? É um espaço cibernético, né? É um sistema de pessoas que faz a gestão desse ambiente virtualizado para que tudo ocorra bem. E isso se dá também a partir das conexões, a partir da internet. O ciberespaço ele é fluido e constante, né? Ele está em constante modificação, porque nós somos as pessoas que constroem e fazem a gestão do ciberespaço. Então ele é fluido, ele é constante, ele não é fixo, ele não é imutável. Pelo contrário, ele está constantemente mudando e se aprimorando. O ciberespaço, a gente pode pensar ele como uma forma única, né? Unicidade, no sentido de uma coisa só que é construída por um coletivo. Né? É o todo de aparelhos tecnológicos que se interconectam e se relacionam através do uso da internet. Esse é o ciberespaço. Né? Como eu tinha dito, ele é um ambiente que é virtual, mas isso não faz dele não real. Ele é cada vez mais real porque nós estamos presentes tanto aqui no mundo offline quanto no mundo do ciberespaço. Né? Nós temos as nossas personas, os modos de ser, de viver em cada ambiente, e isso torna mais peculiar ainda o que é o ciberespaço no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Né? Depois de conceituar o que é o ciberespaço, a gente vai poder compreender melhor o que é a cibercultura. Né? Por quê? Primeiro que a cibercultura ela tem uma divisão de 2 conceitos possíveis. Primeiro a gente pode pensar ela como a transposição de comportamentos e manifestações culturais do mundo offline, né, do mundo físico, para o ciberespaço, né, reproduzindo então aí as manifestações culturais no ciberespaço, as mesmas que já temos. Em contrapartida, a gente também precisa reconhecer, né, que as culturas que surgem dentro desse ciberespaço são uma cibercultura, né? São culturas que têm peculiaridades específicas por terem surgido nesse ciberespaço, né? E aí a gente tem que, né, só pontuar brevemente que existe uma diferença entre cultura e cibercultura, e é mínima, né? O que a gente está debatendo aqui é que a diferença entre uma e outra é a mediação técnica que uma apresenta, que a outra não apresenta, dessa mediação de uma rede mundial, né, de computadores, de internet, as pessoas conectadas entre elas. É somente essa diferença, né, a mediação técnica. A cibercultura, ela pode ser qualquer produção humana, intelectual ou cultural que acontece no ciberespaço, mas que também não exclui essa cultura offline. Como eu vinha dizendo, a gente pode transpor comportamentos do mundo offline, físico,
pro ciberespaço e assim ter manifestações de cibercultura. Mas a gente tem que reconhecer essa peculiaridade de coisas que vão surgir, né, dentro do ciberespaço. Então aí a gente pode partir para exemplos como a reprodução das relações sociais, as produções artísticas, né, produções intelectuais e as expressões de identidade, expressões culturais, de que forma a gente maneja isso na vida física, no mundo offline, e como isso também é possível de ser manejado, né, estar inscrito dentro do ciberespaço. Nas nossas relações sociais, produções artísticas, intelectuais, elas estão presentes, né, nos dois âmbitos. Então a cibercultura ela também está composta por esses fatores. E acrescenta-se que ela tem as nossas expressões de identidades e expressões culturais, né, da mesma forma que a cultura sem o ciber, né? Ocorre da mesma maneira a cibercultura. E ainda com o acréscimo de que vão existir identidades e expressões culturais que só existem por conta do ciber, né? Eu vou trazer uns exemplos para vocês aí. Para fechar essa definição conceitual, a cibercultura ela é fragmentada e composta por essa multiplicidade que não se limita, né? Tanto é que eu apresentei dois lados possíveis, um lado de transposição, um lado de construção específica. Então, a gente pode ver que a cibercultura ela se caracteriza por essa multiplicidade, né? Essa amplitude, ela não é limitada. E aí eu trouxe para vocês um exemplo aqui rapidamente, que é abrangente de todo esse ciberespaço, desse universo ciber, né, que são as redes sociais. É um exemplo claro de cibercultura, porque nós nos comportamos de formas diferentes em cada aplicativo, em cada rede social. Nós construímos personas e modos de ser, de se comportar e de agir, e também de transpor aspectos da nossa cultura para o ciberespaço, e criamos novos hábitos, né? Um exemplo aí mais concreto que a gente pode pensar no slide seguinte são coisas que foram surgindo a partir da internet e coisas que do nosso offline foram, né, modificadas por conta do ciberespaço. Eu trouxe 4 exemplos, né? Então vamos ao primeiro, que é digital influencer, né? Essa presença de influencers, se não fosse o ciberespaço, o poder que, né, a internet e o ciberespaço conquistaram, a gente não teria essa profissão e não teria esse modo de ser, esse desejo por ser influencer, né? Hoje a gente vê muitas crianças buscando ser influencers e youtubers. É uma coisa especificamente da cibercultura. É um desejo, uma manifestação cultural própria do ciber, né? Segundo exemplo, para os alunos que foram alunos do semestre passado, eu sempre trago o K-pop como exemplo, até para ver ali atrás do meu livrinho. Por que eu trago esse exemplo? É um produto, né, tá a mais de 8.000 quilômetros de distância da gente, e se não fosse o ciberespaço, as relações e conexões que se dão dentro do ciberespaço, ele não teria como ser consumido esse produto. E a possibilidade do consumo desse produto trouxe a criação de uma identidade e perfil desse consumidor que é o K-Popper. E aí isso é um fruto específico da cibercultura, né? Uma construção de identidade que é online, é uma cultura projetada para difusão online, né? Mas quem conhece detalhadamente desse universo sabe que é um projeto, né, do governo federal com a Radio Wave de expansão por meio, né, do ciberespaço, expansão disso. Um outro ponto é a substituição que nós criamos, um hábito, né, tornou-se uma cultura entre nós de fazer compras pela internet, né? Adquirimos confiança plena nisso. Então o e-commerce é um exemplo de cibercultura para vocês pensarem, né, de o que é uma cultura que estava no off, se transpôs e se modifica e cria um aspecto próprio dentro do ciberespaço. E por fim, um outro exemplo desse de transposição e alteração é hoje a gente pensar a ligação e a mensagem. Receber ligação hoje em dia é uma coisa muito estranha. A gente recebe de muitos números esquisitos e às vezes nem atende, né? No trabalho isso é diferente, a gente tem, principalmente aí no setor de atendimento, é fundamental a ligação, mas pensando no nosso comportamento cotidiano, do dia a dia, a mensagem se tornou um hábito cultural, né? Enviar mensagens a aplicativos que são conectados por internet, como WhatsApp e Messenger, outros do Facebook, Instagram e afins, se tornou um hábito, né? Uma cultura, uma cibercultura.
substituição de uma ligação que era algo mais tradicional do mundo offline. Então, temos aí 4 exemplos excelentes para vocês refletirem, né? E podemos agora seguir ao conceito e exemplos da inteligência coletiva, né? De um modo geral, a inteligência coletiva, que é esse terceiro e último conceito que vocês têm que conhecer nessa aula, são saberes que são constantemente compartilhados por indivíduos no ciberespaço. E esses pensamentos individuais, eles compõem uma rede de conhecimento, né? Uma somatória de inteligências individuais. E aqui, quando a gente fala inteligência, não é exatamente aquela inteligência erudita que a gente associa com a filosofia, né, de quem é inteligente, de quem não é inteligente. Não é nesse sentido. Aqui a gente está trabalhando na dinâmica e manejo de saberes, conhecimentos, que podem sim ser formais e eruditos, mas também não necessariamente nesse campo. Podem ser outros tipos de conhecimento, de vivência, de experiência, né, do pessoal, do individual que está sendo compartilhado. Então, quando vocês participam, por exemplo, de uma comunidade digital, alguma página que vocês curtem no Facebook, ou grupo, etc., né, essa construção e gestão autônoma, né, de um grupo que tenha compartilhamento de saberes, de interesses, a gente está tendo um manejo de inteligência coletiva, né? Outros exemplos que são mais claros disso, e que eu acredito que com esses 3 vocês vão arrematar muito bem e entender o que é a construção, né, a inteligência coletiva, são os fóruns online, o YouTube e o Wikipédia, né? A Wikipédia, de que forma? De um jeito mais tradicional, né? Qualquer pessoa pode inserir informações, e um conjunto de informações que cada um compartilha constrói um todo, né, da informação, obtém-se aquela inteligência coletiva. No fórum é a mesma coisa, né? Alguém pode apresentar uma dúvida, várias pessoas terem opiniões, auxiliarem, construírem, chegarem numa resolução prática, reflexões, né? E por fim, eu gosto de destacar o YouTube. Inclusive o texto ele tá lá no final, dá um destaquezinho pro YouTube, porque a gente vive muito uma cultura de tutoriais. Se a gente não sabe alguma coisa, a gente procura por um tutorial no YouTube. E esse procurar um tutorial ou fazer um tutorial é nada mais do que um exemplo claríssimo de inteligência coletiva. É compartilhar um saber, né, individual, para que outros tenham acesso, para que se some a outros saberes e a gente tenha uma rede, né, uma coletividade de conhecimento, de troca de saberes e vivências, né? No mundo teórico, acadêmico, de pesquisa, sempre existem críticas aos autores, né? Então eu trouxe algo que é importante de se pontuar, que o pensamento de Pierre Levy ele foi criticado no aspecto, não na criação em relação desses conceitos, né, no sentido de serem ruins, nada disso, porque ele foi... As críticas acontecem porque ele foi muito otimista em relação ao ambiente online, né? Ele apresenta somente as coisas boas e não há uma presença crítica em relação a problemas sociais e econômicos que podem emergir do ciberespaço, né? Ele deixou como se fosse um ambiente pleno, perfeito e pacífico, né? E nem sempre as coisas funcionam desse modo. E aí um exemplo que eu trago, que não está no texto, né, para vocês refletirem, é que na atualidade o que nós mais temos veiculado, né, assim, de rapidez nesse universo ciberespaço, são as fake news. Se tornou um problema grave, próprio e específico do ciberespaço, né? A gente não tinha essa veiculação, essa produção de conteúdo falso para ser, né, difundido. É uma problemática muito séria. Então, assim, esses são problemas que o ciberespaço pode trazer à tona. E nesse sentido, vem as críticas às teorias do Levy pela ausência de crítica, né? Por não apresentar nenhum problema, ele só apresenta, né, as coisas boas, né? Não vejo, agora particularmente não vejo isso como algo ruim, mas eu compreendo as críticas e é importante que vocês vejam as críticas, porque cada vez mais isso vai mudando e pode se tornar perigoso, né? Temos outros tipos de crime que são feitos pelo ciberespaço, cyberbullying, cyberhate, enfim, temos muitas questões complicadas e ruins que se desenvolvem no ciberespaço. Não são só as maravilhas, né?
Para encerrar a aula de hoje, eu deixo uma atividade para vocês, para a próxima aula, que é a escrita de um resumo do texto que eu estou deixando anexado para vocês. Né? Qual que é a finalidade? O resumo é uma forma de vocês fixarem o conteúdo. Quando vocês fazem um resumo, vocês têm que exercer a capacidade de síntese. E sintetizando um texto que é maior, vocês têm uma absorção mais, né, esclarecida do conteúdo. E desse modo eu também posso avaliar a aprendizagem que cada um está tendo sobre essa aula. Né? Então, por isso eu solicito esse resumo como atividade para a próxima semana. Um ponto de destaque que eu trouxe no segundo ponto do slide para vocês é que se trata de um resumo e não de uma resenha, né? Você traz aí no resumo somente as palavras do autor, o conteúdo que está presente no texto, né? Porque não tem opinião do leitor. Quando tem opinião do leitor-autor, a gente está falando de resenha. Então, o que eu peço é um resumo, porque o resumo vai auxiliar mais na fixação do conteúdo do que a resenha. Então é isso, gente. Até a próxima semana. Qualquer dúvida, eu estou à disposição no AVA.